dia a todos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Na semana passada nós demos uma pausa por causa da celebração de Páscoa e retomamos agora a série de 1 Coríntios, da qual o Franklin havia pregado a primeira parte desse trecho, e nós vamos concluí-lo. E diz assim: porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. Os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou uns para alguns, primeiro, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a Tua palavra que é poderosa, que é o nosso alimento, que discerne pensamentos, intenções, e ela vai em lugares profundos, Senhor, que nós temos dificuldade de enxergar, mas pedimos que o Teu Espírito ilumine a Tua vontade para nós, através da Tua palavra que está sendo lida e agora será pronunciada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio de podermos, neste país, fazer isso de forma pública. Te pedimos então, Senhor, que dada a essa graça maravilhosa de podermos anunciar publicamente o Evangelho de Jesus, que ele se torne vivo em nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, o tema dessa... Renan, eu não sei se sou eu, mas eu não estou ouvindo aqui e parece que está muito alto o som. Eu acho que é porque é falta de retorno. O tema dessa mensagem, como vocês viram no telão, a gente vai tratar sobre dons espirituais.
Esse é um trecho que ele está em consonância com outros dois ensinamentos do apóstolo Paulo, e eu vou me valer deles, principalmente na carta aos Romanos e aos Efésios. Paulo trata do mesmo assunto, porque esse é um assunto realmente importante para a igreja. O que significa ser corpo? O que significa ter dons? Para que servem os dons? E o tema dessa mensagem, eu tomei a liberdade de estender um pouco. Nós não vamos falar só dos dons espirituais, nós vamos falar dos dons e da identidade da igreja. O que confere identidade para uma igreja? E se você prestar atenção ao que Paulo está dizendo aos Coríntios, e eu vou me valer também dos textos de Romanos, principalmente, você vai entender que dons na igreja significam uma característica, uma identificação da igreja com o seu Senhor. No mundo ocidental, foi atribuída aí uma frase a Tales de Mileto, e a gente vem ouvindo essa frase já há muitos séculos, que é aquela frase que você estudou lá no colegial, para alguns dos mais antigos, né? Torna-te ti mesmo. O que é isso? O que alguém deve fazer para conhecer a si mesmo? Conhece a ti mesmo. Alguns vão dizer que essa frase é do Heráclito ou Sócrates. Há uma incerteza sobre quem é, de quem é o autor dessa frase. O ponto é que essa pergunta vem ressoando ao longo dos séculos e quase todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com teologia ou filosofia, estão interessadas em responder essa pergunta. Como que alguém pode conhecer a si mesmo? Como que isso é possível? Deixa eu ler para você um trecho aqui de um autor, um cínico, um ressentido com a vida, com a sua própria história. Ele diz assim: tornar-te quem tu és, ou seja, apropriar-se das forças que o constituem, tome parte do movimento de autossuperação em curso constante de si mesmo. O homem é um ponto no universo de onde uma enorme quantidade de forças se concentram e se atravessam e, por fim, transbordam. Uma roda que fia por si mesmo. Por isso é preciso afirmar-se de tal modo que se possa dizer e ir sempre no limite de si mesmo, expandindo-se. Bonito, né? Quem escreveu isso foi o Nietzsche. Parece bonito. Deixa eu te dar a visão de um cristão sobre o mesmo assunto. Calvino, quando abre as suas institutas, tratando da mesma conversa, de conhecer a si mesmo, olha o que ele diz. Vou ler só 2 trechos, 2 parágrafos. Quando toda a suma de nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como são unidas entre si por laços, não é fácil discernir qual procede e qual gera a outra. E ele continua. Pelo contrário, o homem jamais chega a um conhecimento puro de si mesmo, sem que antes contemple a face de Deus. E dessa visão desça para a inspiração de si mesmo. Assim é que, sendo a soberba inata a todos nós, sempre nos vemos como justos, íntegros, sábios e santos, salvo se, por argumentos evidentes, sejam convencidos da nossa injustiça, imundície, estupidez e impureza. Contudo, não somos convencidos disso se voltarmos os olhos exclusivamente para nós mesmos. E não também para Deus, que é a única regra da qual se deve exigir tal juízo. Consegue perceber a diferença entre um e o outro? Para o Nietzsche, a questão de conhecer a si mesmo tem a ver com as energias que você vai encontrar em si mesmo. Você é a pessoa que sabe
que decide sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre o que você faz, sobre o que você pensa. Não é assim? Os homens tentam se autodeterminar. Os homens tentam se ver. Mas sem Deus isso é impossível. Como ser eu mesmo e quem eu sou depois de que eu nasci de novo? É interessante porque as mesmas filosofias, elas vão insistindo nessa ideia e dizem que o homem, como diz lá o John Locke, né, o homem é uma tábula rasa. Você põe o que você quiser em cima e o que ele se determinar é isso mesmo. Nos dias modernos, a gente vive esse problema de identidade também. Por quê? O Chesterton diz que um cachorro, ele não tem as mesmas prerrogativas na sua canicidade. Por quê? Porque o cachorro não vai chegar um dia na vida dele que ele vai falar assim, eu quero ser vaca, urubu, eu quero ser uma galinha. Ele tem crise. Quem tem crise com a sua identidade é que chega um dia na vida e ele acha que pode ser outra coisa. Por quê? Porque ele se autodetermina. Ele é o que ele achar que é. Por isso que as galinhas vivem felizes e os homens não. É por isso que os urubus estão satisfeitos. Porque Deus fez eles urubu e ele quer ser urubu para a glória de Deus. O homem não. O homem quer se autodeterminar a partir das energias. Né? Então a gente se determina, muitas vezes, a partir das coisas que a gente se identifica. Já viu aquela frase? Eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu como. Essa vocês já ouviram. Né? Já viu isso? Né? Eu sou... Né? Agora a gente tem os coaches, né? Para piorar a coisa, né? Aí você é o que você determinar ser. Parece até bonito, né, gente? O céu, melhor, o inferno é o limite. Porque o limite já está determinado por Deus. O que você é em Deus, você é a partir do dia que você nasceu de novo. O que você é em Deus, a identidade, eu estou falando de identidade cristã, ela é determinada por uma relação inseparável com Deus. Inseparável. E aí você vai me perguntar, ainda o que isso tem a ver com os dons? Tudo a ver. Tudo a ver. E eu vou te provar, pretendo, eu não, o Espírito de Deus. Espero que ele faça isso. Enquanto a gente fica buscando autodeterminação, o apóstolo Paulo, tratando do mesmo assunto lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer aos irmãos lá de Roma, lembra daquele texto falando sobre a renovação da vossa mente? Irmãos, renovai a vossa mente. Ele está tratando ali dos dons espirituais, é o mesmo assunto. E os cristãos acham que renovação da mente trata-se de uma inteligência peculiar a cada um, ou da boa vontade de cada um. Nesse texto, lá no versículo 3 de Romanos, Paulo diz assim, olha, cada um pense de si como convém. Como que convém? Ele mesmo explica, na medida da fé que cada um de vocês recebeu. O que Paulo está dizendo lá aos romanos, e está dizendo aqui também aos coríntios, é o quê? Que quando você nasce de novo, você recebe uma convicção interna, honesta, sem excessos megalomaníacos, sem necessidade de ativismo, porque isso nasce da sua relação com Deus. Quando você tem consciência dessa relação com Deus, sabe o que Deus te dá? Dons. Deus te dá dons. E é disso que ele está tratando em Coríntios e Romanos capítulo 12. Renovar a mente, meus irmãos, não é só trocar de ideia. As pessoas vão lá e pegam a palavra metanoia, né? É só trocar de ideia. Não, não é só trocar de ideia. É reconsiderar sua posição no mundo. É ter o conhecimento, como Calvino está dizendo aqui, de que as coisas que você faz, você recebeu isso do próprio Deus, mudou tudo na sua vida. Tudo mudou na sua vida. Agora, o lugar que você ocupa no mundo é outro.
Por quê? Você não ocupa o lugar no mundo a partir da velha natureza, mas da nova natureza. Isso é renovar a mente. Sem esse conhecimento de si mesmo, que só é dado a partir do momento que você nasce de novo, você não consegue servir a igreja. Por quê? Porque a fé é diferente de autoconfiança. Fé não é um julgamento que eu faço de mim mesmo. Quando a gente fala de autoconhecimento, nós não estamos falando de um momento em que eu estou com baixa autoestima, ou que eu tenho alguns problemas na minha vida cotidiana, ou se eu tenho uma autoexigência narcisista de ser reconhecido por todo mundo. Isso não é fé, não. A fé, meus irmãos, diz respeito a uma graça que você recebeu. Portanto, ela é uma convicção de algo que te foi dado. Não é isso que significa graça? É um favor que você recebeu. Mas para que você recebeu? Essa é a pergunta que os cristãos se esquivam dela. Se a graça te foi dada, ela te foi dada com um propósito particular. Esse propósito particular é o momento em que você encontra a sua identidade. Porque se Deus te deu dons, você tem que ter uma consciência de que esses dons foram dados para vocês, mas eles não são seus. Então isso também traz um profundo senso de gratidão. A fé, você recebe ela com um senso de gratidão. Você recebe esse dom da fé para fazer alguma coisa. Romanos 12:6, olha o que Paulo diz. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o, preste atenção, na proporção da fé que te foi dada. Irmãos, o que Paulo está dizendo aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, é que a nossa existência passa a se organizar em torno da graça, que é derramada pelo Espírito. A minha identidade, quando você nasce de novo, é mais Jesus Cristo e menos você mesmo. Mais Ele e menos eu. Mas a sua ação no mundo é a partir da graça. Lembra que Jesus falou? Que a gente ainda está no mundo, aqui a gente ainda vai sofrer. Jesus não pede para tirar a gente do mundo, pede para livrar a gente do mal. Então os crentes ficam com crise de identidade. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer com a graça que recebeu. E aí eu preciso te dizer nessa manhã, o uso dos dons na igreja exige que você compreenda que eles só podem ser exercidos na comunidade. Porque você tem que ter consciência do que você está fazendo aqui e como você vai servir, como você vai doar, porque você recebeu de graça. Lembra de Jesus? O que você tem que fazer? Cobrar pelo que você faz? Cobrar para pregar? Cobrar para visitar? Não, dá de graça. Isso não é dom? Sem aprender gratidão, você nunca vai servir com seus dons. Porque você não sabe a medida que você recebeu. A gente serve na medida em que foi servido por Jesus com essa graça que Ele te deu. Então, a nossa visão sobre nós mesmos, ela deve ser forjada a partir do dom divino. Qual o dom que todo regenerado recebeu? Novo nascimento. Isso é o maior milagre que você podia ter recebido. Você estava morto e agora você reviveu. Você andava no pecado, aprisionado por ele. Agora você está vivo em Cristo, Efésios. Nova natureza significa isso. Contexto em que Paulo está dizendo isso aqui aos Coríntios, no nosso capítulo, é que ele vai dizer, e o Franklin já disse isso aqui, já ensinou para nós, que Paulo está interessado em identificar a fonte. Por isso que ele começa o capítulo 12 dizendo, irmãos, eu não quero que vocês continuem ignorantes sobre os dons na igreja. Você tem que saber duas coisas. Uma, quem é a fonte desses dons? E segundo, como eles são usados na igreja.
E você precisa lembrar que nessa época, os cristãos de Corinto, né, e isso tem sido pregado aqui desde que essa série começou, eram irmãos extremamente sincréticos, né? Haviam práticas ali de outras religiões. Aqueles cristãos que vieram de misticismos, né? Que os gregos tinham isso, as religiões místicas dos gregos eram muito comuns na época, contato com o sobrenatural, essas coisas aí, né? Com os espíritos, com as energias, essas porcariadas que não saem do mundo de jeito nenhum, está aí até hoje. Mas olha o que Paulo diz, só para contextualizar. Ele vai dizer, todas essas experiências que vocês achavam que eram experiências místicas, sobrenaturais de Deus, ele fala, isso são ídolos, e esses ídolos são mudos. Está aí na sua Bíblia, versículo 2. O que significa um ídolo mudo? Ele não fala nada. Está lá, ele existe. Mas ele não comunica a graça que Deus comunicou no seu coração. Ele é falso, mentiroso. O que mais você tem que saber? Quem comunica, então? Jesus Cristo. Está aí no versículo 3. O Espírito comunica a nós quem é Jesus. Jesus era um Espírito que encarnou lá no fulaninho, né? Um judeuzinho lá da Galileia. Jesus é um bom exemplo para a gente seguir? Essa vocês vão achar que sim. Se você achar que Jesus é só um bom exemplo, você não entendeu quem é Jesus. Jesus não é bom exemplo, não. Jesus é a fonte absoluta de tudo que é certo no universo. Se você achar que ele é só um cara legal que simboliza uma coisa boa, você está diminuindo Jesus. Está achando que Jesus é só um exemplo para a gente seguir? Ele é Deus. Não é só um bom exemplo, não. Isso é pouco. Bom exemplo não dá para classificar quem Jesus é. Você está diminuindo ele, você achar que ele é super legal, super-herói. É muito menos do que você imagina. Você não entendeu a dimensão de quem é Jesus Cristo. Por isso você precisa do Espírito para ele te dizer. É isso que o Paulo está dizendo aqui, ó. E agora, o Espírito também, ele se manifesta na comunidade, versículo 7. Os dons são dados para o bem da comunidade. Isso você tem que decorar. Isso você tem que guardar hoje. Os dons são dados para uma vida comunitária. E como ele é dado? Aí Paulo começa a explicar para a gente. Está aí, ó, versículo 12 e 13. O corpo é uma só unidade. Ele tem muitos membros, mas ele é uma unidade. E qual é o argumento de Paulo? O mesmo que eu estou usando com vocês. A regeneração. Ele diz aí na sua Bíblia, versículo 12, só você ler. Olha lá, versículo 13. Todos nós fomos batizados. Se por um lado o corpo ele é formado de muitos membros, Paulo está dizendo que isso é uma diversidade. Qual que é a nossa dificuldade? Encontrar a unidade na diversidade. Esse é o assunto que o Paulo está tratando aqui. Mas se você não entender que você foi batizado, que você foi imergido nessa experiência da nova vida, que você entrou na nova natureza e ressuscitou com Cristo, tem crente que até hoje acha que batismo é só para fazer parte do hall de membros da igreja. Que tristeza. Que tristeza achar que batizar alguém é só para se tornar membro, né, oficial de uma igreja. Não. O batismo não é só para que as pessoas entrem no hall de membros da igreja. Ele é um sinal de que você agora vive na nova natureza com Jesus. Deus trocou sua natureza. Você que vivia por vista, agora vive por fé. Você que vivia escravo do pecado, agora é servo da justiça. O que é natural para um cristão, gente? Vamos ser bem raiz agora. Natural para um cristão é não pecar. E eu não entendo esse papo de que sobrenatural é uma coisa do outro planeta. Natural para o cristão é dar fruto. É exercer os seus dons. Isso aqui deveria ser natural. É que a gente duvida dessas palavras de Paulo e a gente não entendeu.
Por quê? Porque a sua identidade está formada numa cabeça que você acha que está certo. Então, você determina que tipo de igreja que você quer frequentar, que tipo de igreja que você quer ser. Ah, eu quero ser uma igreja lá em casa. Não precisa ir na igreja mais, não. Agora tem uns pregadores bons aí na internet. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Vai morrer. Sabe o que vai morrer? Arranca o seu dedo e põe ele lá, ó. Em cima da mesa. Espera 3 horas para ver o que acontece. Disso que Paulo está falando. Arranca o dedo e vê se ele vai sobreviver 3 horas. Põe ali em cima da mesa. Põe lá. Porque a fé, meus irmãos, ela tem um sentido carismático de charis no grego. Charis. Que charis? Carisma. Carisma é dom. É uma consciência sacerdotal que cada cristão precisa ter. Você recebeu de Deus, agora você é o sacerdote, você representa Deus. É isso que Lutero queria dizer lá, né, quando ele trabalhou a doutrina do sacerdócio universal. O Lutero sabia disso aqui, ué. É porque a gente precisa de guias, né, e oráculos. Precisa de oráculo para discernir. Não. E eu vou te mostrar que isso está aqui nesse texto. As pessoas estão transformando pastores em oráculos, psicólogos em oráculos. Você precisa da palavra de Deus, você precisa do evangelho entrar no seu coração para você entender o que Paulo está dizendo. Você foi batizado, aí, ó, versículo 13. Então, quando você tem essa consciência de quem você é no corpo de Jesus, isso é identidade. Aprende, querido e querida. Identidade tem a ver com o que é idêntico. Você parece com o quê? Identidade vem de idêntico, identificação. Como que alguém te reconhece na rodoviária? É quando você mostra a sua carteira de identidade, ele confere a sua foto. Porque é idêntico. Ó, é você mesmo. Com quem você parece? Você nasceu de novo mesmo? Paulo está te perguntando aqui, ó. O corpo não é um só membro. Está aí no versículo 14 até o 17, ele vai desenvolver esse raciocínio. Paulo está alertando aqui, nesse trecho, de um problema muito sério na igreja. O problema da gente querer fazer uma igreja à nossa imagem e semelhança. Ele está falando, o corpo não é um só membro. Lembra daquela mãozinha lá da família Adams? Aquilo é um corpo? Não, aquilo é uma mãozinha que anda. É um monte de crente mãozinha. Ele não quer se conectar, não. Entendeu? Eu não preciso de ninguém, não. Eu ando sozinho. Aí sai andando com esse crente mãozinha. Paulo deve ter assistido a família Adams. Eu acho. Porque ele está dizendo que a gente tem que pensar de si mesmo como convém. Porque isso, querido, não é um desejo subjetivo, não é o que eu acho, não. O que você é no corpo de Cristo determina o que você faz nesse corpo. O que você foi chamado para fazer? Pasmem agora. Pasmem, que o que Paulo está dizendo nesses versículos é que o dom é dado, mas ele só vai frutificar se a comunidade o reconhecer. Como? Pelo exercício do próprio dom, na medida da fé que essa pessoa recebeu. O que mostra a identidade de um cristão? O seu serviço. O que mostra para um cristão que ele é verdadeiramente cristão? Lembra das palavras de Jesus? Lá em João 13, versículo 34, 35. O novo mandamento eu vos dou. Amai uns aos outros. Mas é de qualquer jeito? O novo mandamento não é amar uns aos outros. Esse já estava lá em Levítico 18, 19. O novo mandamento é amar uns aos outros como eu amei vocês. Como? Porque quando vocês aprenderem a servir uns aos outros como eu servi vocês, é isso que Jesus está falando lá em João. Então o mundo saberá que vocês são realmente meus discípulos. O que Jesus está falando? De serviço.
Jesus está falando de dons. Não tem a ver com o que você acha de si mesmo. Não tem a ver com o que eu acho de mim mesmo. Vamos ser mais claros, para ninguém sair com dúvida. Não adianta querer eu dizer que sou pastor e não gosto de ler, não gosto de estudar, não gosto de visitar, não gosto de velório. Pastor que não gosta de velório não é pastor. Pastor que não gosta de gente não é pastor. Pastor que não gosta de Bíblia não é pastor. Ele é outra coisa. Não adianta ser missionário e falar, eu amo as viagens. Se você ama as viagens mais do que o necessitado, você não é missionário. Você é um turismólogo. Ou qualquer coisa do gênero. Não adianta querer vir aqui tocar, porque louvor já todo mundo quer, porque dá status, né? Você aparece na frente da igreja, todo mundo vai te ver e te conhecer. Aí quando você pega na violão, na guitarra, ninguém aguenta ficar perto de você. Tem que ser claro, gente. Você não tem o dom. Isso não é porque os irmãos que estão aqui são melhores, não. É porque Deus colocou eles aqui. Está entendendo o que Paulo está dizendo? Não adianta querer cantar se ninguém aguenta ficar do seu lado quando você abre a boca. É isso. Não estou dizendo que você não possa fazer no seu banheiro. Pode. Mas isso não serve à comunidade. A comunidade é edificada quando o seu dom aparece? Por que as pessoas olham para o pregador e não olham os irmãozinhos que ficam lá na porta recebendo? Eles são tão importantes quanto. Já viu que a gente tem essa tendência? É o oráculo, né? O pastor é a figura central. Nunca foi. A figura central de um culto é Jesus Cristo. A figura central da igreja é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Ele organiza tudo em torno dele. Jesus é um buraco negro, tudo orbita em torno dele. E se passar perto dele, ele chupa para dentro. É isso. Nada subsiste perto dele. Tira Jesus do centro, você vai transformar isso aqui numa reunião social. Isso não é igreja. Tira Jesus do centro, acabou a igreja. Isso é uma associação. Vai para o clube. Vai jogar buraco com os amigos, vai fazer o que você quiser, dá na mesma. É isso que Paulo está falando. Vai jogar tênis. Você está perdendo tempo, eu estou falando sério. Se Jesus é o centro da igreja. Se você não tem consciência de quem ele é, como diz o Calvino para nós, você também não tem consciência de quem você é. Está achando que autoconhecimento é você achar suas altas habilidades para servir a igreja, é o seu lugar aqui? Não é não. Nunca será, como diz o Capitão Nascimento. Nunca. Paulo diz, gente, leia na sua Bíblia, versículo 18. Por quê que não pode ser assim? Ele está dizendo, porque é Deus que distribui os dons conforme Ele quer. Está aí, ó. Está escrito na sua Bíblia? Versículo 18? Na minha está. O problema é que grande parte da igreja vive de transtorno dissociativo de personalidade. Sabe o que é? É esse cara aí, ó. Eu sou mão, mas eu não estou muito legal mão hoje não, eu queria ser pé. É o que Paulo está falando, gente. Hoje eu acordei meio orelha. Queria ser orelha. Ele não tem identidade. Ele não sabe o que ele faz na igreja. Hoje eu tive um sonho e acordei, eu acho que eu vou ser o maior pregador do universo. Deus me revelou. Esquizofrenia. Deus fala para ele é bom, não é isso que está na sua Bíblia? Ele é mão. Mas ele quer ser o quê? Ouvido, pé, nariz. Transtorno de personalidade. Ele não sabe quem ele é em Cristo. Perdeu. Toma cuidado com isso, gente, porque Jesus contou uma história parecida, lá em Lucas, capítulo 13. Jesus conta uma parábola de uma figueira
E um cara foi procurar a figueira, sabe aonde? Numa vinha. Vinha da uva. Sabe qual é o pior problema? Sabe qual é o pior problema de um cristão que Jesus está dizendo aqui? É que é por isso que Paulo falou, ele é ouvido porque Deus fez ele ouvido, e nem por isso ele vai deixar de ser corpo. Jesus está falando a mesma coisa. Só que ninguém vai numa vinha para procurar figo. Esse é que é o problema. Quando você não sabe o que você faz no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, as pessoas vão até você e você não tem nada para dar. Sabe por quê? Porque você era para dar uva e você quer ser figo. Sabe o que Jesus falou lá nessa parábola? Depois você leia, Lucas capítulo 13. Está lá a vinha. Está lá a figueira, aliás. E era até comum na época. Só que ninguém vai numa vinha procurar figueira. Aí ele fala assim, olha, deixa ela quietinha. Deixa essa figueira quietinha. Porque se ela der fruto, alguém aí interessado nisso pode vir aqui. Se não der fruto, o que Jesus mandou fazer? Passa a faca. Problema de identidade. É um problema de não saber o que faz, não saber que fruto que dá, que dom que tem, e nem o lugar dele em que ele vai dar esse fruto. Essa parábola, Jesus está falando a mesma coisa. O problema não é só estar no lugar errado, não. O problema é que o seu dom não serve para nada. Porque ninguém vai procurar figo num vinhedo. Esse é o problema. E aí Paulo continua, muitos membros. Aí ele inverte. Agora ele estava falando da unidade, né? Agora ele está falando da diversidade. Tudo bem, são muitos membros, mas só existe um corpo. Qual que é a questão que Paulo levanta aqui? Se nós não nos conhecemos, como a gente acabou de ler aqui, em Cristo, se nós não nos identificamos pela graça com os dons que Deus nos deu, segundo Calvino, então Paulo está apontando um outro problema. Nós somos membros individualmente uns dos outros. Então nós temos que zelar por esse dom. Porque se a gente não zela pelo dom, a gente rouba da igreja a dádiva que Deus deu para a igreja. Toda vez que você retém o seu dom, uma pessoa do seu lado deixa de ser abençoada. Toda vez que você privatiza o dom que Deus te deu, a igreja vai sofrer. Toda vez que você quer ser o que o irmãozinho do lado é, a igreja sofre. Sofre, porque o dom não foi dado para você. Lembra que eu falei? Você precisa de entender o senso de gratidão, porque se você recebeu, você vai dar. Sem gratidão, não tem como exercer esses dons. Sem identificação com a cabeça, você não serve os irmãos. Porque, repito, Cristo é o centro. Cristo é a cabeça. E o corpo é a expressão do que ele é. Os dons são a expressão do que Deus te deu para servir o seu irmão, para servir o mundo, para servir as pessoas. E aqui, não é o nosso assunto hoje, mas poderia ser em uma outra ocasião, isso também diz respeito aos dons que Deus te deu na vida. Se você é um bom mecânico, por que você quer ser outra coisa? Por que não glorifica a Deus com esse dom? O princípio é o mesmo. Porque do mesmo jeito que você serve à igreja, você serve ao mundo. O mundo saberá que sois meus discípulos. Não é os crentes, não, é o mundo. O princípio é o mesmo. Já viu um monte de gente insatisfeita com o trabalho, com o que faz? Provavelmente porque o trabalho não glorifica a Deus. O princípio é o mesmo. E aí Paulo faz questão de mostrar aqui como que esses dons aparecem. Ele fala 4 tipos de dons. Olha aí, ó. A partir do versículo 19 na sua Bíblia, ele vai falar que tem dons, membros, né, que são mais fracos. Veja na sua Bíblia, versículo 22. Mais fracos, nem por isso eles são desprezíveis. Já bateu a pontinha do seu dedinho na quina da porta? Você sente lá na alma, né? Você lembra do seu dedinho o dia inteiro? Você fica pensando nele? Sabe por que você tem dedinho? Para manter o equilíbrio do seu corpo. Sem ele, você cai. Sabe para que serve a sobrancelha?
Não. Sobrancelha é um recurso da mais alta engenharia divina. Quando você começa a suar, os pelinhos fazem assim para o negócio não cair. Já caiu o suor no seu olho? Você quase morre, né? Você para de trabalhar na hora. Deus fez a sobrancelha para quando o suor escorrer aqui, o negócio passar do seu olho. Você já pensou na sua sobrancelha? Só as mulheres, né, que vão de vez em quando lá fazer Os homens eu tenho certeza que não. Tenho certeza que os homens nunca pensaram na sobrancelha como alguma coisa útil. Mas isso é divino. Está aí, ó. E até esses que você não conhece. É fraco? É. Mas não é indispensável, segundo Paulo. Tem membros que são mais honrados. Tem. Tira o seu coração agora, você vai acabar, morreu. Acabou. Tem muita honra. Tem membros, esses aqui são mais difíceis de entender. Vergonhosos. O que a gente faz com os membros vergonhosos, segundo o apóstolo? Veste eles de dignidade. Versículo 24 aí, 23. É isso mesmo que você está pensando. Ninguém pode andar pelado no meio da rua, não. É isso mesmo que Paulo está falando. Tem membro que você esconde. E nem por isso ele está fora do corpo. Nem por isso ele é usado para desonra. O que você faz com o membro menos honroso? Cobre ele. Está aí na sua Bíblia. Está aí na sua Bíblia. O que você faz com ele? Torna ele mais apresentável. É isso que faz. Sabe quem é esse irmãozinho aqui? É aquele que dá trabalho para os pastores. O dia inteiro lá no gabinete. Aí você tem que ajudar. Ou você mesmo. Qual o dom que Deus te deu? Paulo está falando de gente, pessoal. Ele está usando aqui uma analogia. Tem todo tipo de gente no corpo. Por que Deus fez assim? Ele mesmo vai dizer aí, ó, versículo 26, 25. Tudo isso, essas divergências, essa diversidade da igreja, tem uma finalidade. Olha aí, queridos. Para que não haja divisão. E para quê? Para que uns cuidem dos outros. Paulo está afirmando que a igreja é uma comunidade de carismas, de dons. Toda vez que você reconhece o dom que Deus te deu, você serve alguém, você cuida de alguém. Está aí, ó. Por isso que eu estou afirmando para você hoje, sem gratidão por ter recebido a graça, você pode estar escondendo o seu dom. E eu quero te lembrar de novo das palavras de Jesus, quando ele está tratando desse assunto, lá na palavra dos talentos. Tem gente na igreja que tem um monte de talento. Tem gente na igreja que tem menos. Tem gente que tem um. Geralmente o que tem um é preguiçoso. Ele quer o do outro. Esses é que são os mais perigosos. Sabe o que Jesus falou para esse sujeito? Ó, o que tinha 5 foi lá, trabalhou, serviu, trouxe mais 5. O que tinha 2, foi lá, entendeu o que tinha acontecido, angariou mais 2, trouxe 4. E o que tinha 1? Privatizou. Colocou na poupança, não rendeu nem 1%. O que Deus fez com ele? Todo mundo sabe. É o que acontece com a gente. Olha o que Paulo diz em Efésios, por isso que ele diz que usa a carta aos Efésios. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado por auxílio de juntas e ligaduras, segundo a atuação correta de cada parte, efetua o seu crescimento para quê? Para a edificação de si mesmo, no amor. Isso é mais legal, porque quando você serve, você está edificando a sua própria vida. Entende por que Jesus falou que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe? Porque quem dá
é que tem a consciência de que foi atingido pela graça. Quem só retém, quem só guarda, vai ser cobrado no final. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí no versículo 27 ele diz, vós. Está no plural na sua Bíblia? Ou está escrito, você é o corpo de Cristo? Entendeu por que não dá para ter igreja pela internet? Entendeu que isso é um mecanismo da ilusão das pessoas? Porque a igreja é difícil mesmo. Igreja é igual casamento. Tem que ter relação, para você ir descobrindo como é que funciona. Então, se você quer um tipo de irmão, à sua imagem e semelhança, você não quer a igreja. Desculpa te dizer. Você está querendo alguma coisa parecida com você. Não tem isso na igreja. Porque Deus quis assim. Escuta o que Paulo está dizendo. Deus quis assim. Pessoas diferentes, com problemas diferentes, com dons diferentes. Então, não existe eu sou a igreja. Porque Paulo está dizendo, vós sois o corpo de Cristo. E individualmente, tem que ter uma consciência de si e uma consciência da coletividade. Quem eu sou? Você só vai descobrir quem você é quando você colocar o seu serviço à disposição do corpo de Cristo. É assim. Você só serve se você já foi servido por Jesus. Por quê? Porque a identificação é com Ele, não é com o que eu faço. Mas se eu recebi o dom, eu faço. É igual a salvação. Ninguém é salvo por obras. Você é salvo para fazer boas obras. Igualzinho, o princípio é o mesmo. Mesmo princípio. Você recebe a fé, pela graça, é salvo, e aí você faz as obras. Então eu posso ser um crente sem obras? Você pode ir para o inferno sem obras. Você pode até achar que você pode ser um crente sem obras. É só ler Tiago. Não tem jeito. Você entrou numa fria. Igreja é isso. Eu brinco lá no seminário que a única pessoa que gosta de igreja se chama Jesus Cristo. Que é a mulher dele. Eu e você. Só gente complicada. É isso. Eu sou a mulher de Jesus, você também. Antes de falar do irmão, olhe para si mesmo. Você está achando que você é melhor? Não. Mas você pode servir o seu irmão na medida da fé que você recebeu, como diz o apóstolo Paulo. Tem que ter fé para isso. E logo depois que ele fala desse assunto, lá em Romanos 14, ele fala, tudo que você faz, se não é por essa fé que você recebeu o quê? Pecado. Entendeu que não servir à igreja é pecado? Entende? Receber o dom e não praticar esse dom é pecado. Então é importante, meus irmãos, que cada um faça o que é próprio, sem se imaginar outra coisa, sem tentar também fazer a imagem do próximo do jeito que ele quer. Você não precisa menosprezar ninguém, você não precisa supervalorizar a si mesmo e nem a ninguém. Por quê? Porque cada um, quando recebe esse dom, pela graça, ele tem uma visão correta de si mesmo. Porque a lente que você usa para se autoconhecer, vou usar esse termo agora, que agora já dá, é Cristo. Não é os seus méritos e as suas competências. Por quê? Porque você sabe que recebeu isso de Deus. E se recebeu de Deus, serve a igreja. Está aí. Versículo 28 a 31 para a gente encerrar aí, ó. Deus designou os dons na igreja. E agora, meus irmãos, não resta dúvida que Paulo não está fazendo uma listinha de hierarquia de dons. Deixa eu te dizer uma coisa. O privilégio da palavra num culto público não é do pastor, não é o pregador.
Se alguém ocupa esse lugar aqui, é porque Deus deu essa graça, esse dom para ele. Isso não o torna melhor do que ninguém. Te enganaram quando te falaram que o pastor é ungido do Senhor. É ungido que ninguém toca nele. Mentira. Ele é igualzinho você, dependente da mesma graça. Dependente dos mesmos dilemas. Você acha que eu não passei essa semana com frio na barriga, preparando até de madrugada essa palavra para pregar aqui hoje, não? Está achando que isso aqui sai fácil? Pergunta os pregadores. Está achando que isso aqui é porque a gente fez seminário? E um dia antes de eu pregar, eu peço, Senhor, tira todo mundo da minha cabeça. Porque eu não quero falar nada pensando em ninguém. Eu quero falar isso porque o Senhor toca essas pessoas. Porque a coisa mais fácil é a gente se contaminar. Aqui, dando mensagem para alguém ou para outro. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas se Deus falar no seu coração, o que importa e o que vai ficar hoje, dessa mensagem e de todas as outras que você vai ouvir, não é quem pregou, é a palavra que foi pregada. É o Evangelho, quando ele entra nas instâncias mais profundas do seu coração. É isso que importa. Porque eu posso até estar me enganando, querendo estar aqui, porque eu quero fama. E se a motivação de alguém estar aqui é essa, ele está errado, segundo o apóstolo Paulo. Não tem que estudar filosofia para pregar. Tem que ser sensível a Deus. Porque se você é sensível a Deus e tem o dom de pregar, você vai estudar. Entende que a ordem é inversa? Entendeu a ordem? Você não faz isso para fazer aquilo. Você faz isso porque você já recebeu aquilo. A ordem é diferente. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está falando de hierarquia. Deixa eu te dar uma proposta aí um pouco diferente. Ele fala, primeiramente os apóstolos. Por que primeiramente os apóstolos? Porque eles são mais importantes? Eu espero que você já tenha entendido que Paulo não está falando de importância. Ele está falando de que cada um, individualmente, tenha consciência plena em Deus do que está fazendo. Quem são esses apóstolos? Irmãos, é a doutrina. Os apóstolos foram aqueles 12 homens que testemunharam, foram os pioneiros, eles abriram um caminho para que o evangelho chegasse até nós. Paulo, quando está descrevendo a igreja, ele está descrevendo os dons que são importantes para a manutenção e a vida da igreja. Ele não está falando do que você vai fazer agora, ele está concluindo o pensamento. Então, Deus deu apóstolos. O que são os apóstolos aqui? O fundamento. O fundamento, a doutrina dos apóstolos. Não muda isso, não. Isso não é um status para um ou outro na igreja. Isso não vai mudar nunca. Está aqui, ó. 12 apóstolos. Não vai mudar nunca. Nem daqui, nem a 50 milhões de anos. Não vai mudar. Profetas. É o irmãozinho que fica futricando a vida dos outros para descobrir uma ou outra coisa sobre a vida dele? Nunca foi. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o profeta ele era um sociólogo. Na maioria das vezes, ele era o cara que tinha uma visão política e de tudo que estava acontecendo no mundo. Ele falou, ó, tá vendo um rei lá? Esse cara vai ser poderoso um dia e vai destruir vocês. Sabe por quê? Porque vocês abandonaram a palavra de Deus. Esse é o profeta. Ele é a consciência teológica da igreja. Esse é o profeta. É quem chama as pessoas para o arrependimento. Toda vez que um pregador subir aqui com essa consciência teológica, ele é um profeta. Recebe ele na qualidade de profeta, como diz Jesus. Não é o cara que é o oráculo divino. Isso só tem no Matrix, gente. Aquele quarto escondido. Vou lá ver o que vai acontecer amanhã. Quer saber o que vai acontecer amanhã? Você vai dar fruto. Pronto, aí, ó, o oráculo aqui. Ouve a palavra de Deus, esse é o oráculo de Deus aí, ó. E você fica correndo atrás de gente, porque você acha que Paulo fez uma lista de hierarquia aqui. Quem é mais importante? Os mestres. Precisa falar por que Paulo pôs mestre nessa lista aqui? Porque são as pessoas que ensinam. A doutrina dos apóstolos não foi dada? Foi dada, agora ela tem que ser replicada. As pessoas precisam aprender, por isso que precisa de mestre na igreja. Eles dão as diretrizes, olha, não afasta disso não, porque Paulo já falou. A igreja precisa de mestres.
Ah, esses aqui são mais difíceis. A igreja precisa de milagreiro? Está aí, ó. Quem opera milagre na sua Bíblia, está aí? Sabe quem são esses irmãos aqui? É o irmão que põe a mão na sua cabeça e sai as macumbas, tudo? Não é não. É porque a sua perspectiva de milagre é diferente da de Deus. Milagre para você é aquele negócio que você chama de sobrenatural. Para Deus, não. Milagre é fazer um bom café de manhã, sentar e olhar para o olho da sua esposa e falar, eu te amo. Milagre é você estar em desespero e colocar o pedido de oração lá no grupo da igreja e saber que tem pessoas compartilhando o seu sofrimento. Isso é milagre. Milagre é você reconhecer o que Deus fez na sua vida e você receber isso por graça e ser grato porque você está no lugar que Deus quis que você esteja. Isso é milagre. Esses irmãos precisam ir na igreja. Está achando que é macumba? Nunca foi. É porque na perspectiva divina, entenda isso de uma vez por todas. Milagre é a coisa mais natural da vida. Milagre é a perspectiva divina. Deus é Deus de impossíveis. Essa é a lógica dele, essa é a realidade de Deus. E você ainda fica com esse papo. Será que Deus pode ou não pode? Eu não sei como um crente pergunta isso. Não sei, não consigo entender. O que Deus não pode, gente? Ele só não pode negar Ele mesmo. Ele é tão perfeito que Ele não mente. A Bíblia fala um monte de coisa que Deus não faz. Mas Ele não faz porque isso é uma contradição. E Deus não é uma contradição, Ele é absoluto. É por isso que Ele não pode mentir, Ele não pode pecar. Mas na ótica dele, na ótica de Jesus, na ótica do cristão, as coisas naturais são essas que nós estamos falando aqui, ó. O milagre na ótica de Jesus é o natural. Para a gente que está num outro plano, é que vê invertido. E os curadores? Está aí na sua Bíblia. Médicos, terapeutas, conselheiros, por que não? Não é bom quando você vai ouvir um conselho sábio? Por que esses irmãos não têm que estar na igreja? Você está achando que quem opera cura? Se o instrumento de Deus para te curar for a mão do médico, glória a Deus. Por que você está menosprezando o poder? Você não fala que Deus é todo poderoso, mas quando Deus usa o remédio para te curar, você acha que é o médico. Aí eu não consigo entender também. Quando você está em crise existencial e vai conversar lá com o pastor, aí você sai com aquela palavra de conforto, você acha que não foi curado. Por quê? Porque você não sabe quem você é ainda e não sabe que aquele dom Deus deu para aquele irmão. Problema de identidade. Paulo cita até os bombeiros, né? Os socorristas. Está aí na sua Bíblia? Os que prestam socorro? É aquele que abre a casa na hora do desespero para você. Ué. Tem aí os administradores. Vocês acham que o culto é só isso aqui? Tem que prestar conta civil, financeira. Tem os irmãos ali, que fazem isso. Ninguém vê. Mas ele é tão necessário quanto qualquer um, mais do que o pastor às vezes. Nessa área, o Nê é mais importante do que o Tiago e o Franklin. Porque Deus deu esse dom para ele de administrar essa igreja. Paulo, Jessé. É um dom que Deus deu para ele. Para a gente acabar a lista, né? Esse eu sei que todo mundo está esperando por ele. Eu sabia, pela risada eu já sabia que todo mundo estava esperando pelo dom de línguas. Deixa eu te explicar. Irmãos, troca dom de línguas por intérpretes. Você vai entender o que Paulo está dizendo. O que é um intérprete? É a pessoa que decodifica a palavra. Que diferença que tem, eu te pergunto, e eu não quero estender nisso, entre aquele irmão que sabe grego e hebraico e traduz para você, e aquele irmão que fala shabalalanaia, cabacaia e entende o que Deus está falando através dele. Para a gente acabar com esse problema de uma vez por todas, beleza? Se é shabalanaia, ou se não interessa a língua, interessa o que você entende.
Então, Paulo está falando de tradutores. Se é a língua dos homens ou se é uma língua que ninguém entende, não interessa. Não pode haver na igreja se não houver intérprete. Então acaba com esse negócio. É assim ou assado. Não interessa. Se Deus quiser falar com um mosquito ou com a mula, Ele vai falar. Já não fez isso? E você vai me dizer que aquela mula de Balaão falou em hebraico, grego, aramaico, assírio, não sei. A Bíblia não fala. O que a Bíblia fala? Que ele entendeu. É isso que importa. Deus tem muitas formas de falar com você. E se por uma aventura ele usar algum irmão que interpreta essa língua que você quiser, não interessa a natureza dela, ouça, esse irmão é necessário na igreja. É disso que Paulo está falando. A questão é muito mais séria do que achar o seu lugar numa equipe. Não é disso que esse texto está falando. A comunidade, ela é forte se cada cristão fizer como Calvino aqui, ó, ele se conhecer em Deus. A comunidade é forte se cada indivíduo for forte. Então, os dons espirituais têm a ver com esse funcionamento orgânico, mas também depende do seu reconhecimento desse dom. E eu te pergunto, o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? Pergunto de novo, você sabe qual é o dom que Deus te deu? O que define a sua vida na igreja? É o seu ativismo? É a sua necessidade de ser o que você não é? Ou é o seu reconhecimento que recebeu por graça de Deus dons para servir essa comunidade? Isso que Paulo está perguntando para a gente. Você é grato porque você recebeu dons e serve a comunidade com eles? Na medida em que se reconhece a graça na tua vida, pela via da gratidão, essa graça é distribuída uns aos outros pelo serviço. E assim a tua identidade, que pode estar oculta, vai se revelar. Irmãos, a minha oração hoje é que a nossa igreja não seja uma igreja orientada por ministérios, mas seja orientada por dons. Ministério, a gente pode criar departamento disso e daquilo, mas se a comunidade não reconhece esses dons em nós, isso é ativismo. Quando as irmãs fazem aquela mesa bonita aqui, ó, da ceia, é dom. Basta ir no encontro dos homens e das mulheres que você vai ver a diferença. Tem que ter dom, senão fica feio. Quando um pregador vier aqui, não se iluda com a imagem dele. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus quer te dizer, ao invés de ficar avaliando o sermão dele. Você pode perder o melhor da festa. Você pode perder a voz de Deus, porque você está preocupado com a eloquência desse sujeito. Vamos orar. Senhor, nos ajude a nos perceber no corpo de Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor distribuiu muitos dons a essa comunidade, e nós percebemos isso à medida que vemos o cuidado, o carinho de cada irmão envolvido aqui em áreas que às vezes a gente nem vê. Nós possamos abrir o coração a essa palavra hoje, que não queiramos ser o que não somos, que não queiramos o lugar do outro, mas que aceitemos com gratidão os dons que o Senhor nos deu, e que a nossa resposta seja de dar em serviço para os irmãos da igreja e para o mundo, Senhor. Por que não? Se o Senhor deu habilidades aqui para as pessoas serem engenheiros, para serem astronautas, para serem o que for, isso é para a tua glória. Não muda nada, Senhor. Não deixa a gente reduzir o serviço também somente ao culto dominical.
que nós possamos ser hospitaleiros, abrir a nossa casa para o irmão, possamos ser pacientes, possamos ser amorosos. E é o assunto que o apóstolo Paulo diz aqui: procurai com zelo os melhores dons. E o melhor dom, Senhor, é o de amar como o Senhor nos amou. Então nos ajuda a reconhecer que sem amor não há serviço. Sem reconhecer os dons, não podemos servir a nossa comunidade. Nos ajuda, por misericórdia. Em nome de Jesus.